Atenção, galera! Começando aqui mais uma aula de NBAZ. Eu, professora Tabita. E aqui com vocês, professor Jefferson. Galera, essa aula tá fantástica. Mas ela tá fantástica. Essa nossa aula de número 13. 13, professor. Ela tá fantástica porque nós vamos dedicá-las a uma... Não. Ah, é. Tá certo. Desculpa. Nada. A uma turma maravilhosa, não é isso, Tatá? Verdade, galera. Eu pensei que fosse num outro momento. Mas é esse mesmo. Ah, gente, é assim, gente. Beijo no coração, eu sei que vocês entendem, esses professores. Esses professores meio louquinhos. Ó, a nossa aula. Joga na telinha aí, professor, diretor, a nossa turma, a dedicação da nossa turma. Vai, pessoal, essa história aqui, ó. Pá, deixa eu colocar logo aqui. Pei, deixa eu... Vai. Isso, professor. Aqui. Galera, essa aqui vocês conhecem muito bem. Meu Deus, tá aqui, professor. Essa aqui de branco é a nossa professora Zilpora, tudo bem? Eu sei que ela não está mais com vocês, a gente conversou ali nos bastidores, né? Vocês já estão com uma nova professora presencial que está aí com essa turma maravilhosa. Beijo grande, mas ela esteve com vocês, ela acompanhou vocês desde o primeiro, o segundo ela nos passou, então eu sei que vocês aguardam no coração, não é? E aí vocês têm a supervisora, a diretora da escola. Pessoal, muito felizes por vocês estarem aqui na nossa aula. Mas a dedicação, né, professor? Vai para essa professora que esteve com os meninos até há pouco tempo. Então, meninos, sintam-se abraçados e, olha, a dedicação continua aí com as aulas de NBAZ e sucesso para vocês no término desse ano, né, professor? Gente, olha, um abraço forte para cada um de vocês aí da Escola Justino Luiz Roncone. Cara, o pessoal de Montenegro, eu ainda não conheço Montenegro, mas olha, Escola Justino. Não conheço ainda, mas vou falar uma coisa, galerinha. Um dia que eu passar, que às vezes dá umas coisas na minha cabeça, eu desço a VR. Um dia que eu passar em Montenegro, eu vou fazer questão de parar na frente da Escola Justino, tirar uma foto e só jogar no grupo. Ó, estive aí. Um abraço pra vocês, e ó. Olha aí, a diretora é a de rosa, a diretora Odete, a orientadora de amarelo, a Fátima, tá bom? Um abraço. Super beijo pra vocês. E vamos começar então, né, professor? Perfeito. A aula de hoje. Então, na aula de hoje, Tatá, nós vamos ver ainda o plantio no sistema SAFs. E o plantio nesse sistema, ele vai depender muito do espaçamento, e nós vimos quais são os espaçamentos, nós falamos sobre o temporal, nós falamos temporal, né, em relação à dinâmica. Então, nós vamos ver também como se realiza o processo de preparação do local para a inserção, tanto de exemplares nativos como de cultivares, tá bom? Plantio dos SAFs. A forma de implantação do sistema SAF vai depender do estudo da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra onde algumas atividades estão sendo desenvolvidas. Então, pessoal, quando a gente fala sobre esse processo de selecionar, quando a gente fala sobre esse processo de realizar a implantação, fazer o levantamento desta área, porque muitas vezes, Tatá, existem diversas situações. Existem situações de local que quer realizar o processo de um sistema SAF virgem, que nunca foi tocado. Isso seria o melhor. É isso. Melhor. Mas o que acontece? É que já ele tem várias funcionalidades. O melhor é assim, ó, professor, tem uma área lá preservada, nunca, virgem, ninguém entrou. A gente quer verificar um sistema SAF ali. Que é uma área reservada. Pode. Esse é o ideal. Mas o que a gente faz? A gente vai na propriedade, o local reservado já foi utilizado de forma incorreta. Exato. E aí tem que fazer esse levantamento para fazer uma reparação, como se fosse uma reconstituição, para ver o real potencial. Isso demora, isso tem uma demanda. É um custo maior em relação ao quê? Eu chamo de RH, ao recurso humano.
Porque aí tem que ser pessoas especializadas. Quando você vai, o local já está sendo utilizado de forma inadequada, dependendo dessa inadequação, aí não conta mais o conhecimento do nativo. Sim. Quando não tem, quando não, o que eu tô Quando é dizendo? mais Quando está natural. virgem, virgem, ninguém entrou ali, mas tem um nativo que você pode perguntar, ninguém entrou, que eu falei assim, ele entrou, ele caça, porque eles têm direito de se alimentar da caça dali. Mas eu pergunto para ele, quais os vegetais que tem ali? Usa alguma coisa para medicação, chá? Usa alguma coisa para tempero? Fazer esse tipo de pergunta para ele. Como é que o senhor fez essa horta com esse tipo de material que a gente não vê no comércio tradicional? Eu tirei dali daquela planta, daquela árvore, como já está alterado, não tem mais esse conhecimento. Sim. E aí, quando a gente chega a ver que esse processo tem que ser restaurado, perde-se essa identidade do conhecimento que a gente fala empírico aqui, e aí você só é com o especializado. A gente chamar o engenheiro florestal, depois tem que chamar o engenheiro agrônomo, depois tem que chamar um veterinário, o engenheiro florestal, ou então alguém que tem, da fauna e da flora, para fazer esse processo de reconstituição. Como é que era esse levantamento da linha temporal, como é que era, o que a gente vai ter que fazer para voltar, ou, dependendo da condição, fazer a introdução direta. Então, a melhor coisa é o quê? Selecionar essa área dependendo do estado que ela está. Isso Okay? entra dentro do processo de planejamento e a busca de como você vai implantar esse sistema. Para isso, galera, introduza todos os componentes em áreas sem uso atual. Introduza componentes arbóreos em áreas agrícolas já estabelecidas. E vai lá. Não, pode ir. Para isso, vai mais essa. Introduza componentes arbóreos e agrícolas em áreas já modificadas, viu? Vamos lá. O que a gente está falando, na maioria das vezes, é o que eu chamo assim, esperado, só que aí tem um observado. Você espera uma coisa, mas você chega em loco e vê outra. E o que a gente vê outra? Passa o slide, Tatá. A gente vê regiões já modificadas, componentes modificados, abandonados. E aí o que tem que fazer? Uma restauração. Muitas vezes essa restauração não é possível mexer com plantas nativas. Então, olha só. Volta lá no slide. Tá vendo essa barreira? Vamos ver estratificações. Eu vejo uma estratificação, 2 estratificações, 3, 4 estratificações. Só que depois dessa 4ª estratificação... No segundo caso aqui, você vai introduzir... Você vai introduzir... O que vai ser introduzido vai ser... Arbóreo. Não, arbóreo. Ai, meu Deus. Porque você já tinha nessa área o sistema agrícola. Você já tinha. Você vai inserir o componente arbóreo nas áreas que já estão estabelecidas para a agricultura. Nesse segundo parágrafo. E lá no... Eu só quero dizer, quando tu fala arbóreo, é o quê? As árvores. Para estabelecer o sistema safra. Vai, pode continuar. Você está falando da parte de... Aqui, ó. Por exemplo, estratificações. Vamos aqui. Eu tenho essa estratificação. Uma. Aí eu tenho 2 estratificações. Segunda estratificação. De lá para cá, né? Eu vou... Calma aí, verde. Roxo. Eu tenho essa estratificação. Só que quando eu faço essa, tu pega esse muro aqui, ó. Essa estratificação. E essa estratificação. Só que na estratificação 2, eu tenho paredes. Para ver que é mesmo vegetal. Quando a gente usa o mesmo vegetal, são paredes. O que significa isso? Vamos lá. Aí nós vamos remeter a isso que é bem simbólico.
Eu tenho uma área cultivada aqui. Essa área cultivada não pode entrar em contato com essa área cultivada. Ai, calma aí que eu tenho que fazer uma coisa mais legal. Eu tenho uma área cultivada aqui, esse ambiente, que não pode entrar em contato com esse ambiente. E aí, claro que eu tenho que evitar que ocorra a passagem de comunicação, uma barreira entre esses dois. Fitossanitária, barreiras fitossanitárias. Ou também eu posso utilizar essa barreira não fitossanitária, mas para não ocorrer processo de troca de carga genética, se estiver falando de variedade diferente. Pode ser um milho BR6 e um milho BR18. Aí, para não ter essa barreira. Voltando para as áreas estratificadas. Quando a gente fala de uma área que já foi uma área que já foi modificada. Aí, nessas áreas modificadas, olha como é que são essas estratificações. Tanto no solo. Essas barreiras que a gente fala com o mesmo vegetal é porque para evitar campos sanitários com a unidade 1 e a unidade 2. Campos sanitários da unidade 3 e isso aqui para o vento. Mas, professor, isso aqui é tudo modificado. Isso não, Tabita, isso não é uma coisa que eu adequei ao ambiente. É modificado. Por quê? Porque vamos supor, Tabita, porque eu sei que a barreira maior tem que ser aqui. Porque o vento, vem cá. Eu estou falando contigo, agora eu lembrei que eles não estão olhando. Atrás da gente, diretor. Deixa eu falar uma coisa. Isso. Aí, ó. Não, eu fico aqui mesmo, né? Olha só. Pessoal, tá vendo essa 4? Então, essa 4, vocês têm que imaginar que o vento vem desse lado e ele vai fazer assim, vai e sobe de novo. Ele vai fazer um loop e volta. Só que para você fazer isso, você faz uma análise, chama a pessoa e fala assim, da onde vem o vento, como vem as tempestades, a média. Ele vem do leste para o oeste, do oeste, tá entendendo? Então, isso foi modificado. Então, o paredão ali não existia. Se existia, ele foi potencializado. Por exemplo, se já vem dali, potencializa. Então, a interferência é mínima. Se não vem, a interferência foi muito alta. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. É muito alto. Então, a gente pode falar... Aqui, ó, se eu pegar e realizar... Que cor é essa? Uma amarela? Olha só. Ele veio, uma descida. Essa descida aqui é controle fitossanitário. Por quê? Provavelmente, esses dois têm algum problema. Só que, olha como o 1 e o 2. O 1 e o 2. Então, tem essa barreira aqui, fitossanitário. Certo. Só que aí você verifica, se é fitossanitário, qual é o maior disseminador? Água. Se o maior disseminador é água, quem sofre mais, então quem é mais... suscetível. Perfeito, Tata, essa palavra. Quem é mais susceptível tem que ficar em cima, porque a água vai de baixo para cima. Ele é menos susceptível. Tudo isso tem que ser... Tudo é conhecimento, né? Não, tudo avaliado. Por que está aqui embaixo? Por que está lá em cima? Ó, isso aqui é pastagem. Então, se aí é pastagem... Pode marcar. Aí é... 1, 2, 3, 4, 5... Preto. Aí aqui... Era pro lado de cá. 6. Apaga. Pum, 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 pum. Pronto, 6. 4 não é 5. É 5. Então, o 6. Pastagem. Aí, na grande maioria, a pastagem é o quê? Quando você está fazendo, se utilizam pastagens, eu estou inferindo uma coisa. Pastagem seria o quê? Por causa que a terra necessita fazer uma agregação. Essa terra, sistema radicular. De pastagens, braquiária, essas braquiárias, capim-elefante também, ele tem um sistema radicular que agrega. Então, isso auxilia no processo de você fazer a terra criar aquele físico-químico mais barro, como é que chama? Argiloso. Então, fica aqui. Que você vê, ó, que ele tem ele tem uma elevação. Olha aqui, ó. Elevação, e aqui é baixo, só que isso aqui tem uma queda. Então, se bota mais para cima, não, já. Elevação, quando é menos susceptível, é mais susceptível. E as barreiras. Então, tudo isso é uma modificação. Pode-se, se não for uma modificação, isso é uma potencialização dessa daqui. Então, assim, quando a gente fala sobre
SAFs, a gente vê, dependendo das glebas, selecionar a área. Por isso que eu falei nesse slide, qual o grande problema? Quando a pessoa fala assim, vamos inserir um sistema SAF e já está mexido. Agora, se não está mexido, para não fazer isso, você consegue implantar ele de forma menos Que você vai invasiva. modificar. Isso. Entendi. Que aí foi só um exemplo de capoeira, como capoeira, abandonado, não tem nada. Isso não é um sistema SAF, você está restaurando ele, tem que dar mais tempo. Tá? Caso as áreas estejam em uso, pode ou desbaste espécies para privilegiar aquelas de maior interesse e enriqueça o sistema com espécies adaptadas à região. O que é uma área em uso? Olha, você, meu amigo, você infringiu a lei. Cadê a porcentagem que tem que ser preservado aqui? Está tudo em pasta. Aí a gente tem que verificar como é que vai recuperar isso. Aí isso é só uma observação de como você vai selecionar as espécies para você conseguir adequar isso. Então aqui, como é o nome disso, lembra? Ele me ajuda. Lembra da última aula? Ranks. Esses são os ranks. Como é pasto, você pode colocar braquiária aqui nos ranks. E entre as linhas, ou então entre o raio de ação, ficam os ranks. Então, você vai plantar o quê? Eucalipto. Você vai plantar o quê? Banana. Eu sei que aí tá consorciado. Isso quase não acontece. Por quê? Manga, banana, eucalipto, laranja, isso aí é um exemplo de lugares que você pode consorciar com pasto, ok? Mas não que você vai usar elas todas. Tem que ver então, quem foi é... área abandonada, essa aqui já Isso ainda aqui é área com... Ainda é a área que está usada. Não. Sejam bases de espécies privilegiadas daquela maior interesse. Tá bom, tu vai verificar qual é a maior interesse. Em caso que áreas que estejam em uso. Que áreas? Áreas que seriam um potencial SAF. SAF é quando é nativo, você entra, já foi usado. A gente está falando de situação usada. Ninguém derrubou a floresta aí, não. Já estava usado. Quer dizer, ele infringiu a lei. Alguém anterior. Então você pode pagar uma multa ou você pode fazer o processo de recuperação. Ele está em processo de recuperação. Entendi. É isso aí. Ok. Ficou assim. Já deu. Não, eu que entendi. Desbaste. Prática de arrancar plantas numa cultura cuja brotação faz muito cerrada. É a mão, não se capina. Aham. Tá. É um desbaste. São conceitos. Isso. Vamos lá. Espaçamento nos cultivos. Os espaçamentos devem ser considerados dentro e entre os cultivos. Dentro e entre. Então, entre os fileiras e as linhas. Exemplo. Aqui é uma linha de cultivo. Aqui é o corredor. Aí, entre planta e entre fila. Entre planta e entre fila. Só que tu está vendo que nós temos consórcios. Mandioca e banana. Tá? Então, isso vai depender do modelo escolhido para o SAF, da arquitetura das árvores e da interação entre seus componentes. Nesse sistema, Tabita, ele está fazendo como se fosse um consórcio. Um consórcio, como é que eu chamo? Da agricultura convencional. Mas, na verdade, é só porque ele não está fazendo alteração no solo. Você vê que tudo que ele move aí, o solo você não vê, é tudo mato arrancado, que a gente chama de desbaste. Ou, muitas vezes, quando você tem um recurso, você pega a roçadeira e só roça a parte verde. Você não arranca desbaste, não é aquele arrancar. Retirar do solo. Tem aquela foicinha e joga. Ou pega só o negócio e deixa no solo jogado assim. Então você está fazendo aí uma retroalimentação como se fosse uma retroalimentação numa floresta. Mas não é um sistema de floresta.
É diferente. Ó, esse é o mesmo exemplo. Aqui já tá. É o mesmo exemplo. É uma área. Lembrou? A gente está falando daquelas áreas que você chega e não é uma floresta, foi um local devastado. Então, uma área de recuperação. Nesse aí, quando a gente vê o canteiro, olha aqui. Linha de plantio, linha de plantio, linha de plantio. Só que tem uma diferença. Nós temos o renque e aqui entre linhas. Renque é entre linhas. Ó, tem uma entre linhas. Na verdade, não é entre linhas. É, linha é isso. Aí eu tô querendo separar. É, tá ficando Paga, confuso. pagando coisa de preto. Onde tá essa parte com grama, assim? Não, mas é porque a grama não... Não, mas é pra É, mas finalizar pra entendi. eles. É, por exemplo, deixa eu pegar aqui o... Onde tá essa seta, Jefferson? Aqui o azul. Isso tudinho dessa seta, é isso aqui tudinho. Que eu pintar tudinho, são os renques. Tudo bem? Aí eu tenho outros renques. Tá pra cá, ó. Aonde? Aqui é o segundo renque. E o outro renque tá aqui atrás, ó. Vou pintar bem aqui. Não tô vendo. Aqui. Então eu tenho esse renque e tenho esse renque. Esse renque aqui, ó, eu tenho linhas de cultivo. Eu vou botar linhas de cultivo de vermelho. Isso é uma linha de cultivo. E aí eu tenho um renque, outra linha de cultivo. E aí eu tenho um renque lá do outro lado e uma linha de cultivo. Só que entre as linhas de cultivo, eu tenho isso aqui, ó. Não é um renque. É o espaço entre duas linhas de cultivo e um renque. Duas linhas de cultivo e um renque. O que significa isso, Tatá? Aonde estão os renques, você pode... Vamos supor, chegamos lá. Que merda que o cara fez. Preto. Nós temos aqui área que eu posso preencher com pastagem. Área 1. Eu estou transformar isso em uma área de pastagem. Área 1. É aqui que eu mexo o gado passar. Por isso que ele é bem mais largo. Ou cabrito. Ou... Entendeu? Essa área não. Área 2. Essa área 2 é a área que a gente vai fazer a devolutiva dos nutrientes entre as linhas de cultivo. Agora sim. Tá? E quando você está vendo as linhas vermelhas, que é onde é o cultivo, você vai fazer essas substituições por árvores nativas ou de interesse econômico. Cheguei e vi a bosta montada, vamos ter que refazer isso. Agora sim. Perfeito. Ok? Ok. Aí, ó, aí já tem a 1 e a 2, a linha de cultivo. Aí quando você vai para de novo ali, que eu chamaria de 1 de novo, que é o renque, aí vai indo. Ou para um lado, ou aqui, ó, no cantinho para o outro. Vai para lá. Lá na parte de trás, lá já também... Já Isso, tem a ou então barreira. você segue pro lado de cá, entendeu? Por exemplo, provavelmente dependendo do que tu colocar aqui, tu vai ter que fazer estratificação. Que plantas são essas? Depois da Essa aqui, ó, essa parte aqui, que é a beira da floresta, Sim. entendeu? Perfeito. Porque tem que tomar cuidado, porque se você colocar alguma coisa que atrai algum inseto que é da floresta, aí a gente vai denominar de praga. Eu posso fazer essa barreira aqui, tá, Bitó? Essa barreira onde você está vendo 3 pode ser uma barreira que impeça com que ocorra essa entrada de insetos da floresta para, vamos supor, não lembro o nome agora. Não posso, vou dar desculpa aqui a minha área. Quando você for para o interior, pergunta o nome lá, eu esqueci, galera, se algum estudante aí quiser mandar pelo WhatsApp com o professor, pode mandar. É uma árvore que no caule e nos galhos, ela tem um biquinho, parece espinho, mas não é um biquinho. Parece aquele negócio de confeitar bolo, assim que a gente faz assim, biquinho assim.
Só que é afiado, ponto agudo. Isso é excelente para manter esse afastamento de insetos. Insetos da floresta, não é pênio. É aquele que pega, que a gente chama de... Carrapicho? Carrapicho não, aquele que morde a gente, que chupa o sangue, que é... Eu chamo de... Ai. Mucuim. Dependendo... Mucuim, quando vai passar, é mucuim, como é que chama? Que tira sangue é outro. Como é? Tá. Butuca. Butuca. Você vai para a beira do rio pescar, é butuca. Pronto, ele é excelente. Porque muitas vezes você está fazendo uma horta, então impede essa passagem. Tá bom? Aí o que a gente faz? Tem que fazer o levantamento para saber como você vai fazer aqui nessa área. Cadê? Nessa área número... depois do número 1, essa área aqui, ó. Vou pegar e botar aqui de amarelo. Essa área aqui, ó. Para saber o que tu vai colocar ali. Árvores, arbustos, ou essa árvore que eu falei, entendeu? Isso se tu for fazer interação com o quê, professor? Com gado, animais. Se tu não for fazer interação com gado e animais, essa área de renques que você está vendo aqui, você já coloca pasto para a coisa verificar se essa terra está arenosa, para fazer uma certa não é tão... É fazer, deixar ela reter mais água. Reter mais água. Argiloso é reter mais... Desculpa, eu quis dizer falar argiloso. Essa capacidade de ela colocar mais matéria orgânica para ela reter mais água. Sim. Perfeito. Aumentar com o potencial de retenção. Ok. Então, e os espaçamentos entre essas árvores? No caso de plantações de árvores madeiráveis, quer dizer, aí você tem que fazer o levantamento para ver se na floresta tem alguma árvore, algum exemplar de aspecto madeirável ao mercado. Se não tem, nós temos os pinos que podem ser inseridos, nós temos eucaliptos, nós temos as madeiras moles, né, que faz... Madeira mole é aquelas que a gente pega para fazer... Que tem no supermercado para levantar carga. Pallet. Pallet. Não para fazer um pallet, que é o tipo de madeira. Tipo de madeira. O objetivo é uma boa formação de fustes, que são parte de tronco que vai como base disso, da copa de árvores. É preciso estabelecer um número maior de árvores com intenções de realizar uma outra seleção, melhores para o meio do desbaste. O que é isso? Lembra, se você plantar... O eucalipto é muito bom, cipreste também é muito bom. Cipreste são tipo aquelas árvores de Natal. Se você distanciar, ela dá muito galho. Se você se aproximar muito elas, o galho faz uma estiolagem, ele fica muito fraquinho e cresce mais o tronco reto. Então, quanto mais aproximação, mais reto é o tronco. Tá? Olha, por exemplo, isso é uma árvore nativa. Eu não sei como é o nome dessa árvore. Daqui a pouco, lê, depois eu... Nos SAFs, o desbaste das espécies perenes deve ser conduzido precocemente. Para quê, professora? Para atingir a densidade próxima da desejada ao final do ciclo do sistema, já que o crescimento inicial é mais rápido. Isso. Aí, por exemplo, né? Ou você faz isso induzido, que aí ele vai crescendo, você vai cortando os galhos laterais, deixando somente os dois principais apicais, para se tornar um tronco bem uniforme. Só que aqui é muito bonito, porque já está formado. Então a gente consegue ver quantas estratificações. 1, 2, 3. Marca aí. Marca aí. Então, 3 estratificações. Então, quando a gente consegue ver essas 3 estratificações, isso foi feito por desbastes. Tanto, eu acho que são o quê? Goiabeira? Não lembro, não sei. Aqui, ó, nós vemos 3 estratificações. Nós temos... Tem as linhas ali. Aqui não é a linha? Ó, porque tem uns... Oi? A minha visão, isso aqui é... eu tô pensando que eu tô aí, ó. Aqui, ai, meu Deus. Aqui não é uma... Ou não, eu tô... Não, é que é uma árvore, que é outra, que é outra, que é outra. Então... Palmeira, ela tá entrando. Aqui tem... Não, tá correto. Tá? Calma aí.
borracha, pum, 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 pum. Aqui, ó, 3 estratificações. Uma estratificação, aí tem a segunda estratificação aqui e a terceira estratificação, que é essa de cima. Tá? Então, essas estratificações mostram pra gente a denominação do sistema, como é atinge esse processo. Tá? Aí, claro, tem uma profundidade. Não sei, aí você percebeu a profundidade da linha, né? Ela tem uma profundidade mesmo. Preto? Não. Amarelo. Tem uma profundidade. Vem de lá para cá. Tem uma profundidade. Que vai entrando na floresta. Ok. Aí, ó, o espaçamento das espécies agrícolas. Por que a gente não fala do espaçamento de floresta nativa? Lembra? Porque naquela aula a gente falou que quem define isso é a própria floresta. Porque é a própria floresta que fala se aquela árvore tem que ficar em que distância. Ela tem esse distanciamento já foi estabelecido, né? Então agora a gente tem que adaptar analisar das agrícolas. A das agrícolas, porque a agrícola tem uma diferença, ela tem uma exigência. Se não cumprir essa exigência, ela não atinge o quê? O potencial de produto. As espécies agrícolas, culturas anuais perenes, né, que é entre safra, devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento, que é recomendado no plantio de, olha aí, se é recomendado, tem uma assistência técnica, né? Tem uma informação aí. Porque tem que ser daquilo, é perfeito, tá? Então, olha só, nós temos aí, ó, tem a pupunheira, banana, agora que vem. Essências florais. Então, sabe por que foi agora? Sabe nas outras aulas que eu falo, gente, tem árvore que não tem fruto, tem árvore que não tem caule, tem árvore... Não é que não tem caule, é o produto. Olha o produto, é a essência floral. Mas isso aí já são árvores que já sofreram adaptações do conhecimento. Então, a gente já sabe que a gente pode modificar o espaçamento. É isso que é muito... Aí que eu gosto da parte do SAFs, é você potencializar algo da floresta, potencializar. Eu não concordo com a parte de extração, você potencializa. Essências florais. E a gente pode ver fixadores que o naturais de indivíduos dela dentro da área ali, né, da área cultivada, não é muito grande, né? Ó. Elas ficam em pontos... sim. Bem disperso. E menor, porque quanto menor a representação dela, é porque ela é muito exigente. Então, ela pode retirar muito em relação às outras. Vai ficar entre as... Aí tem o abacaxi e depois tem o cupuaçu. Mas, porque tem muita cultura que a gente já sabe. A pupunheira não, a essência floral não. Agora, o que é mais para nós aqui? São banana, cupuaçu e abacaxi. E o que nós estamos fazendo, Tatá? Nós estamos aí dando um dinamismo entre 3, 1, 2, 3, que a gente conhece. Banana, cupuaçu, que são as agrícolas. Essências florais e pupunha, não. Então, o que a gente faz? O que eu acho primordial, poderia aumentar? Poderia aumentar essas de valores que ainda não é bem mensurável. Então, quando a pessoa fala assim, vamos fazer um SAFs, você chega e vê que aquilo está preservado, vê aquela informação da formação empírica. Que aí, por exemplo, essência floral, fixador, conservante, coisas que são já produtos da floresta, que vão minimizar produtos do mercado, substituir produtos do mercado que são muito tóxicos e nós já estamos adaptados àquilo ali. Mas é por isso que tem muitas doenças hoje. Eu penso em substituição disso. Qual a substituição disso? Diminuir essa frequência de culturas já conhecidas e só potencializar, como a pupunha, como essência florestal, que aí entra várias árvores, entendeu? Isso aqui, na verdade, são várias árvores que têm esse produto. Oleaginosa, óleo como a babaçu. Poderia ter um babaçu aí.
Só um exemplo. Entendeu? Certinho. Preparação do local do plantio. A limpeza da área também é muito importante nessa determinação. Para a implantação dos SAFs, não é recomendável a utilização de áreas novas, ou seja, aquelas que necessitem de derrubada ou queima da vegetação original. Ponto, tá? Isso é quando viu só, quando você vê uma área preservada, você potencializa ela. Aquilo, analisa e estuda como é que você pode fazer. É importante que sejam utilizadas as áreas disponíveis de capoeiras jovens, usadas como pastagens ou para a produção de cultivos anuais. E também as que foram abandonadas ou estão em pousio. O que significa isso? São as áreas que as pessoas achavam que estavam fazendo a técnica SAF totalmente errado. Ou áreas que foram mesmo, sofreram queimadas por eventos naturais, sofreram queimadas por ação do homem, foram negligenciadas por algum fator. E aí sim, nessas áreas a gente tem que fazer esse tipo de recuperação. Agora, em SAF, você tem que potencializar o que tem na natureza. Perfeito. A área de capoeira jovem, ela deve ser feita a eliminação seletiva da vegetação, objetivando enriquecimento com as espécies previamente definidas pelos SAFs. Então, você olhou a área, você identificou essa vegetação que está errada, retira, e aí sim, com o que foi o levantamento do engenheiro florestal, eu já sei juntamente que eu vou poder com o engenheiro agrônomo. É isso, perfeito. Após as capinas da vegetação rasteira, se for o caso, o ideal é retirar parte da vegetação arbórea de menor porte ou não desejável, ficando apenas aquelas plantas que foram selecionadas para a área de sombreamento das mudas que serão plantadas, né? Então significa o quê? Daqueles arbustos que você vai arrancar, claro, não arranca tudo. A merda tá lá, faz a merda um limão, quer dizer, faz o limão de uma limonada, a merda não. Que é? Alguns tu deixa aquele arbusto e ao lado tu planta a muda, só que vai ficar aquele arbusto sombreando. Isso. Entendeu? Ele faz um serviço, né, deixa ele mantendo ali. Isso. Perfeito. Depois ele é retirado. Certo. Porque tem pessoas que fazem o que com isso? Muitas vezes tem palha. Se você tiver palha, faz aquele negócio de palha. Qual o problema? Se for resto de cultura, pode ter doença. Então hoje não é mais recomendado fazer aquele negócio de palha, mas muitos fazem, não tem outro recurso. Porque a intensidade do sol em área desmatada é intensa. Para uma muda, a muda está vindo de um viveiro cheio de blá blá blá. Verdade. Áreas recém-usadas como pastagens ou para a produção de cultivos coisas tudo anuais. errado, tá vendo? Coisas tudo que foram usados já. Nesses casos, a limpeza da área vai depender da sua condição, podendo variar da simples roçagem até o manejo da vegetação secundária. É necessário fazer o controle dessas plantas que não sejam adequadas para o sistema. Áreas alteradas, abandonadas ou degradadas. O que são essas áreas alteradas? Abandonadas. Essa é uma abandonada, entendeu? A verdinha, né? Essa daqui... Não, essa é uma área abandonada, ok? Essa área aqui também é abandonada. Por quê, professor? Porque isso aqui, o ranking... Tá evidente. Ele tá com um capim que era para o quê? Para pastagem. Capim de pastagem não pode ter 1,5 metro. Não pode. Então significa que já está abandonado. Porque, Tabita, o capim para pasta ele deve ter uma certa altura porque a concentração de proteína é muito alta. Então ele gastou essa proteína. Então o capim não tem tanto valor. Então está abandonado. É isso aí. Galerinha, joga lá. Opa! Vamos embora. Galera, a gente finaliza aqui e já a gente volta pra gente fazer aquele bate-bola da revisão. Forte beijo. Tchau, tchau.